Uma boa noite a todos. Pedimos licença e proteção aos nossos queridos e amados orixás, em mais um momento de estudo, um momento de reflexão, um momento de introspecção, e para que a gente consiga, né, desenvolver sempre aquilo que a gente vivencia também e expandir nossos conhecimentos. Eu sempre penso assim, a gente estuda bastante, procura sempre trazer informação, desenvolver, né? E eu bato sempre muito nessa tecla, desde sempre, que o estudo ele é importante, mas ele não é essencial, gente. Eu sei que isso vai ficar publicado depois, que as pessoas criticam, tal, mas eu não compactuo com a ideia, tá, de que o médium sem experiência consegue, né, desenvolver a sua mediunidade em casa sozinho, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente ver muitos cursos, muitas, né, pais de santo virtuais, etc, etc. É válido tudo isso para fins de orientação, né? Orienta, é um caminho para você buscar, para estudar. Mas sinto muito, gente, não vem falar que você vai conseguir desenvolver sozinho, em casa. Ah, meu amigo, não vou dizer que é impossível, mas assim, a cada 1000 você vai ter um que consegue realmente fazer isso, tá? Por quê? Porque tudo que a gente estuda aqui fala, 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 fala. Quando você chega no terreiro e você experimenta certas sensações, aquilo é único. E muitas vezes você não consegue colocar em palavras. Entende? Então, assim, nossa, a gente deixa bem claro que o estudo é para a gente compreender um pouco mais, para não ficar tão perdido, cheio de crendice, cheio de folclore, mas jamais substitui aquela vivência mediúnica dentro do terreiro, durante a gira, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque isso virou proliferou, né? Assim, existem cursos e sacerdotes virtuais para todos os lados, para todos os gostos. E tem gente muito séria que tem esse tipo de discurso. Eu não concordo, não é a minha visão. Não estou dizendo que a deles está certo, está errado, mas eu não consigo trabalhar isso e falar para vocês que, olha, vai que é bom, faça. Não posso recomendar uma coisa que eu não acredito, né? Para os filhos da casa. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente pega semanalmente os livros. Hoje eu vou falar de algumas coisas específicas até que aconteceram no sábado, e vocês vão compreender que isso é único. Isso curso online nenhum vai te dar, né? Então, eu até coloquei depois, hoje eu falei que ia ter uma surpresa, porque eu preparei para vocês uma aula, foi publicada 3 minutos atrás, tá? E aí é uma aula mesmo sobre crimes de preconceito. Então, esse material eu demorei para preparar, porque é um material, na verdade, jurídico, né, de orientação. Ele não é uma aula de direito, mas é uma aula sobre quais são esses crimes, o que que é crime, o que que caracteriza crime de preconceito, especialmente religioso, tá? Para quê? Para que a gente saiba se orientar. Gente, eu coloquei até no título, informação é proteção. Se eu sei o que a lei diz que não pode fazer, eu sei até que ponto as pessoas podem ir comigo e até que ponto eu posso ir com as pessoas para não estar cometendo nenhum crime. Então, é assim, é uma aula que eu preparei com muito carinho, é muito especial, foi muito trabalhoso. Leitura, é obrigatório assistir, tá? É uma recomendação aí faz parte, inclusive, dos preceitos da casa, saber como se posicionar em relação a crimes de preconceito, que nós sofremos o tempo integral, saber como se defender, saber que medida tomar, né? Então, dessas alterações, eu falo bastante de vários tipos de preconceito, tá? Então, assistam, quero lá, se a gente tem 49 pessoas no grupo, eu quero 49 visualizações durante a semana, tá? Quem está cumprindo o Lua, lembrando que isso é obrigatório também, vai ter prova depois, e vai sim, para saber se está assistindo os vídeos, tá? É uma das instruções lá. E hoje nós vamos continuar o livro
né? Arquétipos da Umbanda. E a gente já está lá do meio para o final. A gente vai falar hoje sobre os guardiões da Umbanda Sagrada. Por que que eu resolvi falar dessa parte? E essa parte é importante, por quê? Porque ele fala que o guardião, ele se refere, o Rubens Saraceni se refere ao guardião como um grau de hierarquia dentro da Umbanda, tá? E utiliza-se muito o nome de guardião para designar, na verdade, Exu. Por quê? Não sei qual é a razão que o autor, né, o Rubens Saraceni, ele trata mais com ênfase do termo guardião do que de Exu, tá? Mas creio eu, até para não chocar na época, lembra que tem muitos livros aí que são da década de 80, de 90, né? Para não chocar e para você falar que é o guardião, é muito mais bem recebido do que falar que é Exu, em razão do preconceito, tá? Até minha mãe estava comentando que ela fez parte bastante tempo de grupos mediúnicos kardecistas, né? E, e ela já conhecia o seu sete. Aí um dia ela perguntou, ela falou assim, mas o seu sete é Exu? Eu falei, oh, claro que é, mãe. Seu sete é o Exu das sete encruzilhadas, eles chamam de seu sete, porque assim, ele vinha várias vezes, foi várias vezes nos trabalhos mediúnicos da mesa kardecista, e ele se identificava como guardião 7, que é bem mais recebido, que você falou, eu sou Exu da Sete Encruzilhada, nossa senhora, os cabelos do povo caem, fica tudo eriçado, né? Então, ele usa esse termo guardião, quando na verdade está designando Exu. Então, Exu de trabalho, ou Exu, é na verdade um grau, uma hierarquia dentro da Umbanda, né? E ele coloca aqui esse guardião, por quê? É um guardião que vai do primeiro grau até o grau 77. Então, seriam 77 graus dentro da hierarquia de Exu. Lembrando que ele trata como guardião, porque o Exu é o guardião de um mistério, é um guardião de uma qualidade divina que ele guarda realmente. Ele guarda, cuida e usa, quando necessário, aquele mistério divino, seja ele qual for. Cada Exu tem o seu, mais de umas vezes. E ele vai falando, né, desses graus, só para a gente compreender a profundidade do trabalho de Exu. Então, um guia de primeiro grau, ele é um espírito iniciado em um único mistério. Um guia do 7º grau, ele é iniciado em 7 mistérios diferentes. E assim sucessivamente. Então, do primeiro ao 6º grau, são chamados de Exus iniciantes ou guardiões iniciantes. Do 7º ao 13º, são chamados de guias coroados. Do 14 ao 20, são chamados de guias instrutores. Do 21 ao 27, são chamados de guias construtores, ou seja, eles já têm condições de abrir um centro de Umbanda do lado material da vida. Tá entendendo? Olha que bacana. Porque até para isso, não é um Exu, se ele não tiver essa graduação, ele não tem autorização de acompanhar o seu médium, o seu cavalo, o seu aparelho, né, a abrir um terreiro. Ah, então não é assim, deu na minha louca, eu vou lá e abro um terreiro. Claro que não. Você tem que ter o seu guardião da esquerda, pelo menos do grau 21 até o 27, pelo menos, no mínimo. Então, nós temos um guardião, que é o chefe, então, da nossa casa, o chefe é o Exu do Lodo. Ele que é o guardião-chefe do lado espiritual à esquerda da nossa casa. Então, ele provavelmente é um Exu que está entre esses graus, do 21 ao 27. Ah, entenderam?
Do 28 ao 34 são chamados de Exus ou guias protetores. Do 35 ao 41 são chamados de amparadores. Do 42 a 48 são chamados de guardiões de lei. Do 49 ao 55 são mestres da lei. Do 56 ao 62 são chamados de mestres instrutores. Do 63 ao 69 são chamados de guardiões de mistérios. Vai fazer um pouquinho de barulho por causa da chuva aqui, tá, gente? Do 70 ao 76 são chamados de guardiões da vida. E do 77 em diante são chamados de senhores dos mistérios. Ou seja, é um Exu que está equiparado aos orixás naturais assentados no nosso planeta. Entende? Lembra quando eu falo de tranca-ruas, que é um mistério em si mesmo? Por quê? Ele é um senhor de um mistério tranca-ruas. Né? Por causa do seu grau hierárquico, que é muito alto. Entende? Então, esses Exus desempenham, então a gente não pode tratar. Depois eu vou até criticar, eu nunca critico, mas eu vou até fazer uma crítica, que é uma visão que o Rubens Saraceni tem, de tratar Exu como sendo um grau dentro da Umbanda inferior e que quando Exu evolui, ele vira boiadeiro. Não é isso, tá, gente? Então, o mistério Exu tem esses 77 graus hierárquicos e eles vão desempenhar de acordo com a sua capacidade, com a sua evolução, com o seu conhecimento, com os mistérios que eles guardam, que eles são encarregados de usar e aplicar em nome da lei divina, tá? E aí, olha que bacana. Aí o próprio autor coloca. Agora, você que é médium de Umbanda, sabe qual é o grau do humilde e discreto guia que se manifesta incorporado em você? Aí ele fala, não, ótimo, porque isso não, ele não te revelará em hipótese nenhuma. Ou seja, ótimo, isso não é da sua conta. Entende? Ai, quero saber de que grau. Não, nem vai falar e nem deve falar. Não é para isso que a gente está ali. Para ficar um exibindo o outro, para falar, ai, meu Exu é da hierarquia tal, o meu é da. Eu já vi médium fazendo isso na internet, tá? Ai, porque eu recebo o Exu tal, que ele está em não sei 50 ela vai pedrada hierarquia, então ele já é rei de não sei das quantas, não sei das. Ah, gente, você acha mesmo que a gente está falando de guias que vêm com a essência do anonimato, com a essência do anonimato, justamente para não ficar falando eu fui isso, eu sou aquilo. Aqui eu sou um caveira. Entende? E pronto. Se a essência do anonimato já é para trazer simplicidade para o culto de Umbanda, para que é que o guia vai ficar te revelando qual é o grau hierárquico dele? O que você tem a ver com isso? O que isso vai te ajudar? Nada. Então, isso é uma informação que o autor traz para a gente conseguir visualizar o tamanho, a dimensão da qualidade de categorias do trabalho dos nossos guardiões. Não para ficar tentando descobrir qual é a hierarquia do Exu. Muito pelo contrário. Tá? O Exu Caveira, trabalha comigo, ele é assim, talvez um dos guias mais humildes que me acompanham. E eu falo isso assim, com um carinho muito grande que eu tenho por ele, porque, assim, todas as vezes que ele vai falar dele, foi muito bonito, assim, uma vez que ele se referiu, que eu tive que trazer um material e entreguei para ele, assim, sabia que era para trazer um material para a esquerda, mas não sabia exatamente para qual entidade era. Quando eu entreguei o material, ele olhou para aquilo, era um caldeirão, né? Aí ele olhou para aquilo e falou, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para ela, que era para Pombagira. Aí isso aqui é para ela. Ela que é a feiticeira, ela que domina o feitiço.
eu sou só um guardião. Ele fala, aqui eu sou só um guarda, sou só um guardião. Então, ele se coloca numa posição de tamanha humildade, assim, ele muito, muito, muito sincero aqui, sabe? Porque ele deu, além de ser cavaleiro, ele fala, não, ela que é, né, grande, poderosa, é ela que é. Eu sou só um guardião, faço aqui meu cuidado, minha guarda. Né? Isso, para mim, foi um gesto, assim, muito importante, para eu, inclusive, não ficar, o Exu, porque meu Exu faz isso, faz aquilo, vai me... Não, 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 estou te guardando, você fica na sua aqui, que aqui não tem, entende? Aquele poderio, não que Exu não seja, porque Exu é o poder da vitalidade, do vigor, da força, mas ele não usa isso para se sentir ou fazer o médium se sentir superior a nada e nem a ninguém. O conceito é sempre humildade. A humildade não está só nos pretos velhos, a humildade está na Umbanda. Lembrem-se disso. A religião é para ser simples, não simplista, mas simples, em termos de caridade e humildade. Tá? Então é muito bacana. E depois, no livro continua, aí essa parte eu vou passar um pouco mais sucinto, porque eu já falei bastante sobre cada uma das linhas de trabalho. Inclusive, são os vídeos que eu estou publicando agora lá daquele primeiro livro que a gente estudou, das 7 linhas de Umbanda. Aí eu falo com mais detalhes. Mas aqui ele trata de um outro ponto um pouquinho diferente que eu vou mencionar. O autor vai falando sobre cada uma das linhas de trabalho, que na verdade cada linha de trabalho é um arquétipo da Umbanda. O que é um arquétipo? É um conjunto de características dos guias, das linhas e do trabalho que, além de demonstrar, agrupam aqueles trabalhadores afins com aquele arquétipo, com aquela forma de trabalho, com aquela roupagem de trabalho, entende? Então, quando nós falamos dos arquétipos dentro da Umbanda, não quer dizer que todo guia tem que ser exatamente daquele jeito, mas existe vamos dizer assim, uma característica mediana entre eles que os une em trabalho. E essa característica, obviamente, não é de perispírito, de aparência, de forma de se mexer, pura e simplesmente, mas tem toda uma característica de com qual mistério está envolvido, com qual orixá está envolvido. Né? Então, vão se afinizando aqueles espíritos voltados para aquela determinada forma de trabalhar dentro da Umbanda. E os nossos caboclos, que é o primeiro que ele vai falar, são o arquétipo do índio, mas não que todos os espíritos ali foram, obviamente, índios. Mas o que o arquétipo do índio nos remete? Se a gente pensar, aí o autor vai desenvolvendo, né? Que as sociedades tribais, no ano de 1500, aqui, quando o Brasil foi descoberto, né? Eles tinham um sistema de vida que todo mundo era dono de tudo e ninguém era dono de nada. Tudo era compartilhado. Posse, ambição, acúmulo de bens, distinção social, grau hierárquico, escala social, inexistia. Assim como inexistia apego ao local e apego à propriedade. Então, o indígena tinha toda essa noção de ser comunitário, de ser tudo. E os índios aí, eles exploravam aqui e não se apegavam ao local. Por quê? Qual que é o local do índio? É tudo. É toda a natureza. É toda a Jurema. Entende? Não é aquele lugar, a minha casa, a minha cidade, o meu país. O meu país é aqui, é tudo. É a natureza toda. Estou em casa sempre que estiver junto à natureza. Então, eles trazem esse arquétipo de ligação forte com a natureza. Tanto que Jurema é um termo designado para muitas coisas, tá? Jurema tem muitos significados.
Entre eles, Jurema é a referência que se faz à Mãe Natureza. Tá? Então, muitos pontos que se referem a Jurema se referem à Mãe Natureza, ao contato com a natureza do índio. E esses indígenas, o arquétipo, tá? Eles não tinham noção de pecado como os cristãos europeus que vieram aqui em tese para colonizar. Na verdade, eles não vieram colonizar, né? Eles vieram dominar. Ninguém veio colonizar ninguém, né? A desculpa era, não, eu vou lá porque, coitada, aquelas almas lá estão perdidas, ó. Eles andam nus, né? Não tem língua escrita, eles ficam lá pelados, né? Tem várias mulheres, vários homens vivem em pecado. Então, eles vieram aqui com a desculpa de catequizar os índios, né? Nem todos, obviamente, existiram muitos representantes do catolicismo, muitos padres, freis, que foram muito amorosos com os índios, compreenderam a forma, tentaram salvar e tentaram evitar massacres, etc, etc, mas não foi a maioria. A maioria, infelizmente, veio para impor uma nova religião para que eles pudessem ser salvos. Então, o índio sofreu das mais variadas formas, desde fisicamente, emocionalmente, culturalmente, né? Eles literalmente foram roubados em tudo. Então, eles colocam até na sua nudez, porque o autor coloca aqui que os índios viviam nus e seminus, e a nudez não era entendida como pecado, nem como exibicionismo. O corpo alheio não despertava esses desejos condenáveis, como visto pelos católicos, né? Quem que se incomodou com a nudez dos índios? Foram os conquistadores europeus. E ele até acrescenta aqui, né, que quem trouxe isso foi a noção de Adão e Eva, da Bíblia, lá dos católicos, que Adão e Eva eles andavam nus quando eles eram puros. Depois, quando Eva comeu a maçã, aí eles passaram a ter vergonha, porque estavam em pecado, e aí cobriram suas partes íntimas. Gente, ai, olha, gente, eu vou te falar tanto que essa história mata eu. Mas, enfim, tá lá, criado, sabe Deus por quê. É como a ideia brilhante, né? Que teve um gênio, e a culpa de tudo isso ainda é da mulher. Mas, se você pensar bem, o autor coloca isso de uma forma muito bacana, que os índios, eles andavam nus justamente porque eles eram puros. Eles já estavam no estado de pureza da criação. Quem subverteu tudo isso foram os colonizadores, os invasores cristãos. E foram cristãos mesmo. Não tem outro falar que é outra cultura, porque a gente não foi colonizado por outro, né? A gente foi colonizado por cristãos. Então, eles que vieram tirar a pureza dos índios. E ele fala um outro detalhe, ele falou assim, você imagina as esposas dos conquistadores portugueses e espanhóis sabendo que eles estavam aqui com um monte de índia pelada na frente deles. Ah, gente, ou transforma esse em pecado e coloniza e põe roupa nessas índias, ou ninguém vai colonizar nada. As mulheres já ó, puxa o freio desses colonizadores. Imagina, vocês imaginam na época? Né? Então, eles colocam isso, além, né, de outras várias causas, que já comentei nos vídeos anteriores, foi esse choque de cultura, além do interesse econômico, que foi o principal, eles queriam realmente escravizar, né, os índios, foi causa de extermínio de milhões de índios brasileiros. Né? Então, nós tivemos séculos de extermínio de índio, e o índio pagão, ele não tem lugar no céu, só se ele for batizado por um padre. Isso lá atrás. E hoje, os índios ainda são dizimados, nós acompanhamos recente, agora no início do ano, dizimados por quê? Falta de acesso às políticas públicas que são garantidas por lei. Os índios são protegidos por lei, eles têm direito a ter acesso, principalmente a alimento, a medicação. Tem lugares lá, gente, que o rio, que seria a principal, ou em alguns lugares a única fonte de alimento e de sobrevivência daquelas aldeias, estava contaminado por mercúrio, fruto de garimpo ilegal. Então, eles não tinham o que comer. Não dá para ir no mercado. Ah, não posso pescar, vou no mercado ali, ó.
600, 700 quilômetros de distância, na floresta amazônica, claro, né? Não é assim, realmente uma estrada. Então, isso a gente ainda tem, de formas indiretas, mas ainda por motivos econômicos, os índios sendo dizimados, né? Então, é uma questão, infelizmente, atual. Então, tudo isso que a gente está falando de índio ser dizimado e do arquétipo precisar ser abraçado pela Umbanda, ainda é atual. Até o Kleber está falando aqui, ó, o Frei Gabriel de Malagrida, com certeza foi um desses religiosos que tinha uma visão diferente, sim, entre outros, tá? O padre Manuel da Nóbrega, que era a encarnação de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, também foi um desses padres com essa visão de abraçar a cultura indígena, de proteger e não de dizimar. Mas nós tivemos muitos relatos, documentários, a gente acompanha isso, né? De alguns, a gente tem alguns que foram diferentes, sim, que se destacaram, né? Mas a grande maioria justamente tinha aquela utopia de pregar que Cristo ia salvar eles quando eles fossem batizados, quando na verdade, e aí o que o autor coloca é muito bacana, essa sociedade tida como primitiva já era, segundo Cristo, aquilo como eles deviam ser, como as pessoas deviam ser, sem ganância, sem apego, entendeu? Então, tudo isso os índios já tinham. Eles já estavam na vivência de pureza de acordo com os ensinamentos do Cristo, né? Principalmente a questão de hipocrisia em relação ao sexo. Então, ele coloca uma série de fatores. E aí, o mais bonito, gente, para a gente refletir mesmo. Por que isso está na Umbanda? Já falei para vocês que a Umbanda abraça todos os excluídos. E isso vem da sua essência. Como que a Umbanda começou? Ah, porque... Não, não. Vamos pensar além de Zélio. Zélio foi o início oficial da Umbanda, registrado lá nos livros, tudo bonitinho. Se a gente pensar que as manifestações de Umbanda vinham muito antes de Zélio, e aí vocês pegam como exemplo alguns filmes como Cafundó, que contam esse período, né? O Pai João de Camargo, que é um exemplo, mas isso vem antes. Você pega o Cavaleiro da Estrela da Guia, mostra antes, muito antes, manifestações de Umbanda, né? Desta forma. Então, é para justamente fazer o quê? Nós não vamos excluir os conhecimentos naturais. Que conhecimentos são esses? Do africano, do índio, do ameríndio, do indiano. Esses conhecimentos naturais, manifestações naturais e energéticas manifestados em seitas, religiões, etc., vão ser abraçados pela Umbanda. E hoje, aí para a nossa realidade dentro do Brasil, abraça-se aqueles mais excluídos e aqueles mais maltratados pela história e pela sociedade. Primeiro lugar, que foi o primeiro, quem mais... Vamos pensar em ordem cronológica. Quem é que foi primeiramente massacrado? Primeiro foi o índio. Depois foi o negro, porque depois do descobrimento é que foram vindo os africanos escravizados para trabalhar na colônia, que era o Brasil. Então, o primeiro massacre foi de índio. Qual foi a primeira figura a surgir dentro da Umbanda, oficialmente? Foi o índio, é o caboclo das 7 encruzilhadas. Ele representa tudo aquilo que... Não, índio é inferior, índio tem que se converter, senão ele não é bom, ele reza para a chuva, ele reza para o sol, isso tudo são formas primitivas de paganismo, índio não tem vergonha, anda pelado, né? Então, assim, toda essa tratativa dada ao índio foi abraçada dentro da Umbanda. Então, vem cá, você não gosta de índio? Então, vem cá que você vai ser tratado por um índio. É exatamente por ele que você vai ser tratado. E, com isso, a gente vê hoje um arquétipo dentro da Umbanda dos Caboclos, e nunca, eu não me lembro nunca
nunca de ter ouvido falar de espíritos de índios revoltados e atuando no mal ou para o mal de alguém, em razão de tudo que aconteceram com eles. Vocês já pensaram? Né? Ele fala, ó, mesmo tendo sofrido um verdadeiro genocídio, nós não vemos espíritos de indígenas vingando e obsidiando as pessoas. Isso, gente, mostra um desprendimento, como é da essência deles. Esse é o ensinamento maior do índio. Isso é tão grande. Eles foram dizimados, eles foram massacrados, eles foram roubados, eles foram é, tolhidos ali da sua liberdade, da sua pureza original. E você não tem falanges de espíritos revoltosos indígenas maltratando as pessoas no mundo espiritual até hoje, presos no ódio, presos na vingança por tudo que aconteceu com eles. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O índio, ele é livre, em espírito ele é livre, o arquétipo é livre. Ele é para ser livre. Ele não está preso à vingança com o que fizeram com ele. Ele trata. Então, esses espíritos vêm nessa vibração de coragem, do homem corajoso, viril, do homem destemido, do homem naturalmente envolvido com as forças da Jurema, que são capazes de curar. Tem o ponto, que eu adoro aquele ponto. Olha, as folhas da Jurema, não deixa o vento levar, elas servem para remédio, também servem para curar. Então, você tem folhas, frutos, raízes que servem para curar, para limpar, para vitalizar. O caboclo vem e outra, não tem, eles são extremamente destemidos. Existe uma força de enfrentamento de problema, é caboclo. É assim, precisa, caboclo faz. Quando? Agora, já. Sem discussão, sem confusão. Vem aqui, vamos lá. Então, é uma coisa muito forte, é muito bonito, né? Eu tenho eu não sou, e é que eu falo para vocês, independente de ser filho de Oxóssi ou não. Então, todos nós conseguimos ver esse arquétipo, sentir esse arquétipo e sentir a força desses caboclos durante os trabalhos que eles desenvolvem. Porque você sente, parece que nos dias de caboclo, parece que você tomou aqueles energéticos lá, que você fala, nossa senhora, uhul, tô aqui. Né? Então, você sente aquele coragem, aquele poder, aquela coisa boa, assim, sem ser arrogante, sem ser imponente, mas é uma coisa de, eu aguento, eu vou caçar. Tanto que nas lendas iorubá, Oxóssi, Ogum e Exu eram os três irmãos que caçavam, olha a simbologia que bonita, eram os três irmãos que caçavam junto como? Oxóssi, Ogum vai na frente desbravando o caminho, Exu vai escondido procurando os perigos, fazendo a retaguarda para Oxóssi caçar. Entende? Então, é uma coisa assim, são os três irmãos, as três forças que caminham juntos. Então, se algum ele vai rompendo, desbravando o caminho, o grande caçador, e quando eu falo em caçador, é o fornecedor, é o que sabe a hora de agir. Ele espera a hora de agir para ter maior eficiência. Entende? Então, essa é a caça da subsistência, eu tenho de onde tirar. Caboclo te ensina que você sempre tem de onde tirar para se manter, para sobreviver, seja emocionalmente, seja mentalmente, seja espiritualmente ou materialmente. Então, a gente tem de onde tirar e ele te mostra. Ele te ajuda com sua intuição, com seus ensinamentos, a te mostrar de onde você tira. Fala, não, mas eu não tenho. Tem, vem cá. Eu te contei, né? Por várias vezes eu contei para vocês, assim, de caboclo chegar e falar, vem aqui, vem aqui. Não, só, ó, enfrenta, faz assim, 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 presta atenção e vai que dá. Então, essa coragem, assim, em certas situações, eles são muito firmes.
Isso é muito maravilhoso, gente. Eu tenho a agradecer todo o tempo. Eu sou suspeita porque, como a avó, ela é de Oxóssi, né? Então, a minha ligação com a linha de Oxóssi, durante os trabalhos de Preto Velho, é muito intensa. E todas as vezes que eu vejo a avó, ela sempre tem caboclo junto, todas as vezes. Então, eles têm o trabalho conjunto ali e, eventualmente, dá um mato desse aí. O mato dela é sempre guiné, tá, gente? Então, é um mato, que é uma das principais ervas de caboclo. Dá um mato aí que o mato faz. E vira e mexe, eu sinto ali, daqui a pouco tá ela lá com o caboclo, eu enxergo o caboclo tá junto. Assim como muitas vezes eu vejo o vô com a sereia dele, gigantona, né? O vô tá sempre com a sereia dele de Iemanjá, porque ele é um preto velho de Iemanjá, a avó tá sempre com o caboclo ali do lado. Então, cada preto velho vai utilizando essas suas atuações de acordo com a linha, né, que eles trabalham mais forte. Não que não tenham outras também, tá? E falando, né, de Preto Velho, aí já é na sequência, deixa eu ver se vai dar tempo, mas acho que dá. A linha de Preto Velho, que a gente já está chegando à festa, já está chegando aí, o 13 de maio, né? O 13 de maio para nós, eu falo depois no vídeo também, a gente vai trabalhar esse assunto, né, nesse vídeo que saiu hoje, tá? Mas os pretos velhos, só para deixar para vocês algo que foi além daquilo que eu já falei bastante, né? Da linha, do arquétipo da humildade, do arquétipo da sabedoria, da tranquilidade de Preto Velho, né? Assistam aqueles outros vídeos, eu não vou ficar reforçando muito, tá? Porque a gente justamente já falou. Só se alguém tiver ainda alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai voltando, tá? Bom, só para complementar, na verdade, aquele vídeo já anterior, né, sobre a linha dos pretos velhos, que é um outro arquétipo, é o segundo guia de Umbanda. Então, o primeiro foi o caboclo, oficialmente, e o segundo foi o Pai Antônio, que foi a segunda entidade de Umbanda que veio depois daquele momento em que foi revelado para o Zélio. Lembrando sempre, gente, a Umbanda tem manifestações muito mais antigas e na espiritualidade foi criada há muitos séculos antes. Foi criada e foi sendo implantada aos poucos. Eu não sei se vocês entendem quando eu falo isso, gente, mas leiam, tá? Leiam os romances que vocês vão visualizar isso melhor. A Umbanda foi vindo, não é aquela assim, naquele dia, 15 de novembro de 1908, Zélio falou assim, pronto, Umbanda. Blum, surgiu um nome mágico e as falanges começaram a se espalhar por aí. Lógico que não, né? Não foi assim. Mas alguns livros contam como foi esse processo, inclusive do lado de lá. A religião, ela não surge no lado material primeiro. A religião, ela sempre surge primeiro no lado espiritual. Ela é criada, ela é planejada e é planejada também a sua implantação na Terra, ou seja, no lado material. E isso séculos antes deste 15 de novembro de 1908, séculos antes, muitos espíritos. Então, foi idealizada aquela nova religião que nesse período não tinha nome, era só chamada uma religião natural, que ia ser implantada aqui no Brasil, que viria para o Brasil, na época, inclusive, para combater as magias negativas e a feitiçaria que estava intensa aqui, tá? Com o conhecimento de várias fontes naturais de magia. Então, os espíritos migraram no plano espiritual, migraram da África para cá e começaram a amparar, atuar em seus médios que já foram previamente também selecionados para aquela missão. Então, a gente tem manifestações de benzedeiras, de benzedores, de rezadores de 1700, de 1800, isso é muito antigo, que já vinham esses espíritos migrados para cá com o seu conhecimento do panteão africano,
tá? O livro, O Guardião das Sete Cruzes, conta muito, com muita propriedade essa parte de como, porque esse Exu, que é o Guardião das Sete Cruzes, que era o Exu Babim, na África, conta como ele se tornou, inclusive, Exu Babim, lá na África. Ele era papa, só para vocês terem uma ideia, tá? Ele era papa, e aí ele foi trabalhar na África, a serviço de quem? Oxum. Por que de Oxum? Porque ele foi um atentador da vida. Ele provocou muitos abortos, enquanto o Papa engravidava as mulheres e as fazia abortar, atentando contra a vida e contra a concepção da vida. Concepção da vida é mistério de Oxum. Obviamente, para depois de um longo período terrível de sofrimento, o livro conta tudo, esse espírito vai, amando da senhora dele, uma encantada de Oxum. Gente, pessoa do Mamãe Brava, tem uma cena muito legal do livro que ela fala assim, não, você baixa a cabeça que você não merece nem olhar para o meu pé. Você vai cumprir uma missão. Se você cumprir a missão com sucesso, você for bem sucedido na sua missão, aí você vai merecer olhar para o meu pé, só para o meu pé. Ele vai, é muito bonito. Tem aquela, Oxum, aquela doçura. Não, tem as entidades firmes de Oxum, e ele vai e ele cumpre, né? Aí ele vai se envolvendo e ele vira um amparador de várias tribos na África para a fertilidade. Então, ele vem enquanto Exu Babim, com símbolo fálico e tudo mais, para amparar a fertilidade das mulheres. Olha que legal, né? Então, e depois, quando ele já estava lá, há um bom período na África, ele é convidado por outros guardiões também para virem para o Brasil amparar a nova religião que surgiria dali a alguns séculos. E ele vem trabalhar no Brasil, aí não como Exu Babim, que era o nome africano que ele usava, mas como Exu das Sete Cruzes, ou Guardião das Sete Cruzes, continuando amparando na parte da concepção da fertilidade. Então, olha isso, a gente vê, e isso que aconteceu com os africanos, com o panteão africano, também aconteceu com o panteão indígena. Então, eu tinha conhecimentos africanos ancestrais, com os nomes, terminologias e magias dos orixás, com este nome e termo, e eu tinha todo o panteão indígena brasileiro com todas as suas magias, firmezas, rezas e conhecimentos aplicados também dentro da Umbanda. Então, uniu as duas principais, vamos dizer, não são as duas principais, os dois povos, vamos dizer assim, principais dentro da Umbanda, num primeiro momento, para poder trabalhar com essas duas raízes mágicas de amparo a nossa terra, a nossa vida material. Então, os pretos velhos, aí a gente fala, por que eu estou falando tudo isso? Porque até o autor menciona, é uma discussão muito atual, né? Mas o autor menciona a questão do embranquecimento da Umbanda. Hoje ouvimos, vou ler, tá? Hoje ouvimos ou lemos artigos que afirmam que a Umbanda embranqueceu ou branqueou, né? Isso é geralmente dito ou escrito por pessoas que, quer admitam ou não, guardam ressentimento contra os brancos, esquecendo-se de que milhões de imigrantes se tornaram brasileiros. Em espíritos, e muitos hoje baixam no centro de Umbanda como guias espirituais, recobertos e ocultados pelos arquétipos de pretos velhos e caboclos. A Umbanda não embranqueceu ou enegreceu, apenas é a religião dos espíritos, abertos a todos. E espírito não tem cor. Entende? Nós temos toda a simbologia trazida pelo arquétipo. Isso é importante a gente lembrar e se conscientizar enquanto umbandista. Mas não é porque tem muito branco, tem muito negro, que a Umbanda é mais branca ou a Umbanda é mais negra. A Umbanda atende a todos. Ou a Umbanda atende só a negros. Então, o médium de Umbanda só pode ser negro. Senão, se tiver mais branco do que negro, eu vou estar embranquecendo a Umbanda.
Aí eu estou fazendo... Isso também é racismo. Você está selecionando pela cor da pele. Isso não existe. Eu estou julgando um culto de acordo com a maior ou menor quantidade de negros, é isso? Não tem o menor sentido. Então, essas críticas, né, que são feitas em relação ao embranquecimento da Umbanda, às vezes vem, gente, em razão de ter alguns terreiros, de ter alguns lugares que têm muitas características que a gente observa em igreja evangélica ou em igreja católica, a forma do toque dos pontos cantados, a determinadas vestimentas, né, etc, etc. Então, critica-se muito isso, está se afastando daquela Umbanda que seria chamada de raiz, né, para ir para um lado de uma Umbanda muito distante em termos de rito. Mas é verdade, gente, nossa, eu sempre falo disso aqui, a Umbanda, ela não tem um rito único. A Umbanda não tem Bíblia, não tem um livro de rito dizendo tem que ser assim, tem que ser assado. Inclusive, é obrigatório o uso do tabaco? Não. Se eu quiser colocar uma bateria e uma guitarra, pode? Pode, claro que pode. É menos Umbanda por causa disso? Não, é só outro terreiro. Aí é questão de afinidades. Me afinizo com aquilo, vou para aquele lugar. Não me afinizo com aquilo, vou para outro lugar. E é simples assim. Não tem que criticar o outro porque está muito branco, está muito preto. Entende? Daí tu está perguntando aqui. Benzedor trabalha com alguma entidade? Sim, querido, claro. Benzedor trabalha com seus guias. Só que ele, olha, os benzedores é um mistério tão bonitinho. Eu sou encantada com os benzedores, porque assim, é, eles trabalham com guias, com mentores, que muitas vezes eles não sabem o nome, eles não sabem o perfil, mas eles sabem que é para fazer. Então, quem que é o benzedor? O benzedor é aquela pessoa que muitas vezes não tem conhecimento, a pessoa não tem, às vezes não tem até estudo, mas ela tem uma missão. Como que ela sabe? Porque vem uma coisa na cabeça dela que é inegável. Ela não consegue se livrar daquilo e ela benze. Como que ela benze? A entidade que trabalha com ela vem e intui para que ela faça daquela forma. Qual entidade? Pode ser caboclo, pode ser preto velho, né? Tem inúmeras. Conheço, posso dar para vocês, assim, dezenas de casos diferentes de benzedores com tipos de guias diferentes. Eu tinha um benzedor muito querido, ele é vivo até hoje, ele mora em Pitangueiras, meu pai, minha mãe, a gente ia muito lá, que ele era muito, muito querido. E ele benzia, católico, benzia, tinha um dia da semana que ele tirava para benzer, né? E ele benzia Nossa Senhora. Eu tinha uma imagem de Nossa Senhora. Gente, ele conversava, tá? Assim, ó. Pá, 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 pegava os galinhos coloridinhos de uma árvore que tinha lá, ele ia benzendo e olhando para a imagem de Nossa Senhora, não sei o que, não sei o que. Tá, entendi. É tal coisa, tal coisa. Eu começava a falar tudo da tua vida, falar as coisas, e te benzer, e assim, ele ajudou muito, muito, assim, principalmente minha mãe, assim, com problema de saúde, né? E ele falou exatamente o ano que eu ia casar, eu quase morri, porque era 10 anos antes de eu casar. Eu falei, não, quero casar, quero casar. Ele falou assim, não. Eu lembro que certinho, porque ele falou assim, ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 27. Ele falou, não, é 37. Eu falei, nossa, tá louco, daqui 10 anos, não quero esperar tudo isso para casar, não. Gente, eu casei exatamente com 37. Mas, enfim, ele era assim, sabe? E ele benzia com Nossa Senhora. Eu já era kardecista na época, eu sabia, né, que não não, não era assim, é uma entidade que se mostrava para ele como Nossa Senhora, para não assustar, para não chocar, porque ele era católico. Tem muitos benzedores que benzem com Nossa Senhora, que benzem com o Espírito Santo, que benzem com mentores que eles não sabem o nome. Então, tem uns que usam cigarro para benzer, tem uns que usam. Tem pessoas na família que benzem com carvão. Quem que ensinou? Ninguém ensinou, veio na cabeça, assim, ó. Sabe aquela tipo, a gente, assim, médio, que recebe intuição? Ó, faz assim, assim, assim.
pessoa vai lá, benze com carvão. Entende? Então, você tem pessoa que benze com carvão, tem pessoa que passa o rosário em cima. Então, assim, das mais, sei lá, dezenas de formas de benzimento. Ah, mas quem que é o guia? Não sei, por que que você quer saber? O importante é que você tenha uma missão, você tem que benzer. Quem que fala isso? A intuição é muito forte na cabeça da pessoa. A pessoa já vai se direcionando, trabalhando aqueles conhecimentos que são naturais dela, ninguém ensina, e ela vem e reza. Eu conheço uma pessoa que é uma das mais queridas, que eu amo ela até hoje. Ela morreu, mas eu continuo amando ela. Porque a gente sabe que ela não morre. Mas a dona Ditinha, que era benzedeira aqui, muito famosa, aqui entre Arapongas e Apucarana, ela era umbandista. Ela tinha o serviço do terreiro dela, trabalhava como médium de umbanda, era um outro dia, uma outra coisa que tinha o culto, e ela fazia separado do trabalho da umbanda, não era gira, não era nada, ela fazia um trabalho de benzadeira, num outro dia da semana. Por quê? Porque era a missão dela. Ela tinha uma casinha lá, um cômodo pequeno, reservado lá, que ela fazia benzimento. Quem que era o guia dela? Para que pergunta? Falava nada, não, são meus guias. Ela só falava, ah, não, os guias, os guias. Os guias assim, os guias assado. Era uma mulher extremamente forte, extremamente firme, que eu vi coisas que, olha, literalmente, até Deus duvida que aquela mulher fez. E ela era benzedeira e era budista. Coisas separadas. Entende? Então, nem toda manifestação mediúnica vem por intermédio do terreiro nesses moldes. Eu tenho manifestações mediúnicas de pretos velhos benzedores, curadores e rezadores, que não são de Umbanda. Mas esses arquétipos são incorporados dentro da Umbanda para o nosso trabalho. Porque o arquétipo do preto velho na Umbanda é do negro velho, curador, rezador, benzedor, que utiliza rezas, elementos naturais, né, para poder curar. Então, é isso, a gente o quê? Abraça dentro da Umbanda para uma forma de trabalho. E aí, tá vendo? Cresci benzendo com um senhor que não sabia quem falava com ele, mas ele conversava e benzia sem incorporar. Sim, a maioria dos benzedores não incorpora, a grande maioria, não incorpora, não chapuleja nada. Ele tá assim, daí ele só vai escutando e vai benzendo e vai falando, se tiver que falar alguma coisa, vai fazendo. Então, é uma outra forma de trabalho, válida, uma alta influência da linha dos pretos velhos. Na verdade, é a linha dos pretos velhos que tem influência deles, não o contrário, né? Porque os benzedores estão aí antes do surgimento da Umbanda, como eu falei, enquanto religião oficial. Então, a gente tem influência desses rezadores. E os vovozinhos, nossos vovozinhos, fazem o quê? Eles rezam as pessoas. É a mesma ideia. Entende? Ixi, eu ia falar das crianças, mas não vai dar. E depois, gente, eles continuam falando, o autor continua falando sobre as crianças na Umbanda, tá? Eu já falei também, eu não vou repetir, para não ficar, senão eu vou ter que repetir tudo que eu já falei no outro vídeo, e no outro vídeo eu explico bem, com mais profundidade, sobre o mistério dos encantados, o mistério das crianças, da dimensão deles. Então, eu não vou repetir aqui tudo novamente, tá? Ele fala dos baianos também, que eu já falei. E a única coisa aqui que eu queria falar hoje é sobre os boiadeiros, que está lá na sequência. Ele vai falando, então não vou repetir por causa disso, tá? Assistam daí depois os vídeos, eu falo bem específico de cada uma dessas linhas, tudo, características, fundamentos, etc, etc. Mas por que que eu vou falar dos boiadeiros? Porque nesse livro específico, ele traz vários dizeres, né, dos boiadeiros, do boi, da boiada, do laço, do chicote. Inclusive, ele descreve aqui, ele começa falando que são espíritos, os boiadeiros, que são de poucas palavras, mas de muitas ações. E quando eu li isso, que foi logo no começo ali dessa parte do livro, eu já lembrei do sábado, que é exatamente isso. Boiadeira é uma entidade, talvez foi uma das
das manifestações que eu tive, assim, bem no começo, tá? Eu lembro que claramente, assim, eu já tinha incorporado criança e não tinha incorporado nem a avó ainda, nem outras linhas. E veio o ponto de boiadeira, ele já saiu já de trotinho ali, muito simples, muito simples, poucas palavras, mas aquele laço que ele passou sábado, gente, foi arrancando, que eu senti, só para vocês terem uma ideia, eu sentia puxar aqui no meu braço físico, eu sentia o laço dele puxando. Sabe quando tem alguma coisa que ele está puxando mesmo e tensiona aquele laço? Ele foi arrancando, aquilo foi puxando com aquele laço, puxando o quê? Egum, espírito perdido, desencaminhados, os boiadeiros são de Ansan. Eles são os grandes recolhedores de espíritos perdidos, de almas perdidas, de eguns, de obsessores, de todo mundo que precisa ser encaminhado. Ele arranca com aquele laço dele e deixa o boi seguir o seu curso. O boi somos nós, gente. Nós somos boiada. Vocês acham que isso é o quê? E ele foi arrancando e foi puxando. Gente, quando saiu, aquilo eu fiquei num alívio. Eu lembro alguns médicos que foi mais forte, um ou outro ali estava muito forte, a questão de que teve que fazer um esforço ali para puxar. Mas quando o boiadeiro subiu, olha, a sensação que eu tive foi de um alívio maior do que até na gira de esquerda. O alívio que eu senti foi maior do que na esquerda. Eu senti um alívio que parece que fez assim, ah, que delícia. Sabe quando você fica aliviada, assim? Puxou, mas você tá falando, puxou como puxou coisa ali. E é uma coisa, foi muito forte. E eles não falam muito, eles não são de ficar muito explicando, muito falando, muito. Não tem muito, não. É papute. A única coisa que o boiadeiro me pediu desde o começo, ó, um pedacinho desse tamanhozinho que eu tenho de couro, aqui, ó, o chapéu do baiano, que o baiano é parecido, ele não é modesto, não. Mas o corinho do boiadeiro é um pedacinho de couro desse tamanho que ele falou, é tudo que eu preciso lá para o meu trabalho, é um pedaço de couro pequenininho. O que ele pede? Nada, ele é sucinto, assim, sem exigências, mas quando ele vem, aquilo vai arrancando e vai puxando. Então, a linha de boiadeiro, esse brio, essa honra de me dar, e aí tem toda uma simbologia, leiam, tá? Essa parte, não vou entrar aqui nas partes históricas, mas ele fala muito do símbolo trazido historicamente pelo cavalo, que o boiadeiro, ele trabalha em cima de um cavalo. Então, a simbologia do cavalo no trabalho, na lida desses trabalhadores e o que isso significa enquanto símbolo mesmo. E pior, ele fala num negócio aqui que vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha. Tem um livro que conta de algumas falanges, depois eu coloco na referência, tá? Mas é um livro, eu acho que é A Ira Divina, não lembro agora o nome do livro, mas é um dos livros, um dos romances do Rubens Saraceni, que ele fala dessa falange de cavalos. Eu acho que é no Cavaleiro da Estrela da Guia. E quando o cavaleiro pergunta, né? Ah, mas esse cavalo é diferente, esse cavalo tá. O que é esse cavalo? Aí o espírito que ele está conversando dá uma risadinha e fala: ah, esse cavalo tem o seu mistério, mas eu não posso te contar, um dia você vai descobrir. E aí o Rubens Saraceni vem aqui e fala exatamente desses espíritos que se tornam cavalos na outra dimensão. Deus, gente, calma, sem pânico, ok? Não tem, eu não tenho. As minhas ferraduras são só simbólicas, por enquanto. Não é isso, gente. Existe não só o cavalo, mas várias formas de animais. Existem muitos espíritos que sofrem um processo chamado de licantropia, que é a transformação do perispírito humano em uma aparência animal ou animalesca, animalizada, tá?
Por que esse processo acontece? Por vários motivos. Mas um livro, que é o do Exu Caveira, não é do Rubens Celestino, eu vou lembrar da autora, mas é um livro sobre a história deste Exu Caveira, que conta, inclusive, por que aquele espírito, dois irmãos que se tornaram partes de um cavalo. O, o Exu pagão, que era o Exu que não era de lei, que estava escravizando aqueles irmãos, que eram maus, ruins, terríveis. Ele falou assim, eu vou transformar vocês num cavalo. Transformou um dos irmãos na parte da cabeça e outro irmão na parte do rabo. E os dois unidos, os dois espíritos, tinham a forma de um cavalo. O escravizador usava, montava neles, usava eles como cavalo. E o outro estava vendo no livro, né, ou aquele Exu Caveira, ele falou, meu Deus do céu, como que permite isso? Como que pode? Eu falei assim, é simples, é culpa. A culpa faz com que o espírito se permita escravizar. A culpa faz com que o espírito se permita assumir aquela forma que não é dele. Mas ele se permite, porque ele se sente, ele se pune, é culpa. Então, você tem falanges de espíritos em forma de cobras, de serpentes. Por quê? Culpa. Culpa. A culpa é a essência. Lógico que vem o outro de lá e fala, transforma mesmo. O próprio Cavaleiro da Estrela da Guia tem algumas partes, um dos feitores lá, que é muito cruel, assassino, ele morre e ele é transformado em uma serpente por seus perseguidores, os seus inimigos que estavam perseguindo ele. Ele morreu, transformaram ele numa serpente. Então, assim como tem a serpente, tem os cães, tem os cavalos, tem vermes. Sim. Não é para assustar, tá, gente? Só pensa que o mundo é muito diverso. E se o nosso mundo material é diverso, o espiritual é infinitamente mais diverso. Então, existem falanges de espíritos que trabalham, e muitas vezes, não estou falando de trabalho para o mal, tá? Estou falando de espíritos que têm um grau de culpa, às vezes tão arraigado, que eles não se permitem mudar aquela forma. E como eles não conseguem mudar, mas querem servir de alguma forma ao Criador, eles trabalham como cavalos, inclusive, ou como cobras, ou como cães, ou como panteras. Entende? É a forma como eles encontram de amenizar a sua culpa, de se redimir dos seus erros, de terem se afastado tanto do Criador. E isso é bom, não é ruim, é bom, gente. São formas, e a criação encontra todas essas formas de propiciar para esses espíritos nas formas mais variadas, que parece coisa de doido, mas o Criador proporciona meios de trabalho para que eles possam, resgatar com eles mesmos, né? Porque a culpa é uma coisa íntima. Você acha que Jesus vai te culpar? Você acha que Deus vai te culpar? Vai te punir? Não, agora eu vim aqui, Deus Todo-Poderoso, pá, forma de... Eu vou virar, se eu for punida de acordo com uma coisa, eu vou virar uma lesma, porque é o bicho que eu mais odeio, uma lesma, né? Então, forma de lesma, pronto, tá punida. Não é assim, né, gente? Então, a culpa é nossa. Nós que não nos perdoamos. Talvez seja a forma de perdão mais, talvez não, com certeza é a forma de perdão mais difícil, que é perdoar a si mesmo, tá? Então, pensem em tudo isso, leiam esse trecho. Eu falei dessas curiosidades porque são coisas diferentes, né, que o autor trata, especialmente sobre os boiadeiros. Nós tivemos a linha no sábado, né? Então não podia deixar de comentar. Perguntas, observações, depois também em privado. Se não, até quinta-feira. Não esqueça de levar a roupinha, alimento, quem puder já levar na quinta, gente, para a gente encaminhar aí para essas crianças que precisam, ok? Quem foi na gira quinta à noite daí de desenvolvimento, ok? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, que Oxalá nos proteja, nos abençoe e que nos permita pensar, né? Sempre da maneira mais
plural o possível, para a gente não ficar assim, ó, né? É isso que a gente tenta fazer aqui pelo estudo, ok? Um abração a todos, gente.